Fala aí, pessoal, bom dia, GP às 10. Feriado hoje, né? Então, para quem não vai trabalhar, que aproveitem bastante. Ontem, dia 1º, fez 20 anos, vocês gostam de uma efeméride, né? Do primeiro título de Mika Häkkinen na Fórmula 1. Exatamente ontem, em 1998, em Suzuka, ou Suzuka, como decidia campeonato, não? Em Suzuka, o Mika se tornou campeão numa temporada que foi disputada ponto a ponto com o Schumacher na Ferrari. Vou contextualizar um pouquinho, né, como é que era a Fórmula 1 naqueles tempos, né? Puxa vida, 20 anos atrás, eu estava lá nessa corrida. O Schumacher tinha ido para a Ferrari depois do seu bicampeonato pela Benetton, 94 e 95. Em 96, ele foi correr na Ferrari. A Ferrari que não ganhava um campeonato desde 1979. Ou seja, já eram 16 para 17 anos e a Ferrari estava se reestruturando, com Jean Todt chegando, mais tarde chegaram Ross Brown, Rory Byrne, enfim, aquele pessoal que fez da Ferrari alguns anos depois uma equipe imbatível durante algumas temporadas. No primeiro ano do Schumacher na Ferrari, ele ganhou a primeira corrida dele em Barcelona, com muita chuva. Era uma tarefa difícil, né? Recolocar a Ferrari no caminho dos títulos. O Schumacher foi um cara que topou esse desafio, mas demorou para ganhar, não foi fácil. Eu lembro que no primeiro ano, em 96, o carro da Ferrari era tão ruim, tão complicado, tão mal concebido, que muitas vezes o Schumacher entrava nas retas e deitava a cabeça assim para não interromper a passagem do ar para a tomada de ar que ficava sobre o capacete atrás dele. Era um negócio de louco, né? Mas mesmo assim ele conseguiu essa primeira vitória, conseguiu fazer um campeonato decente, mostrar todo o seu talento, e em 97 já ele entrou na briga pelo título para valer, né? Um título que foi disputado também ponto a ponto com o Jacques Villeneuve, da Williams, né? E em 96 o Damon Hill foi campeão, e em 97 o Schumacher acabou não conquistando o título porque naquela corrida de Jerez, que era a última da temporada, ele acabou batendo, tentando impedir a ultrapassagem do Jacques Villeneuve e acabou batendo no Villeneuve, o que transformou o Schumacher num grande vilão, porque em 94 ele tinha feito algo parecido com o Damon Hill e tudo mais. Enfim, foi um campeonato muito tenso. Eu costumo dizer que foi o campeonato mais legal que eu acompanhei em termos de tensão, de produção de notícias e tudo mais. Era um barato. Aquele campeonato foi realmente muito intenso e intenso. Mas vamos lá, em 98, os dois chegaram a Suzuka, Häkkinen e Schumacher, separados por apenas 4 pontos. O Mika tinha 90 pontos e o Schumacher 86. Naquela época, apenas os 6 primeiros marcavam pontos, o vencedor fazia 10, depois a gente tinha 6, 4, 3, 2 e 1. Essa era a pontuação, esse sistema de pontuação na Fórmula 1, que pouco tempo antes tinha começado com essa história de dar 10 pontos para o vencedor e tal, porque antes eram 9, né? Mas enfim, chegaram separados por 4 pontos, e era decisão, era uma corrida decisiva, e o Mika na McLaren, o Schumacher na Ferrari, e o Schumacher fez a pole. Só que houve um problema na largada, tiveram de refazer a largada, houve uma largada abortada, o procedimento teve de ser refeito, e quando isso ia ser feito, o Schumacher acabou deixando o seu carro andar um pouquinho, enfim, ele teve de ser deslocado para a última posição do grid. E ali praticamente o campeonato acabou, porque o Mika era o segundo colocado no grid, quer dizer, largou na pole, né, de fato, com o Schumacher em último no grid. O Schumacher fez uma bela corrida, né, a largada dele é espetacular, tem imagens no YouTube, mas ele acabou abandonando, pneu furado, e no momento em que abandonou, é claro, o Mika, que teve uma vitória bem fácil, acabou conquistando o título com 100 pontos, 8 vitórias contra 6 vitórias do Schumacher naquela temporada. Eles chegaram praticamente empatados, 7 vitórias para o Häkkinen, 6 para o Schumacher, e se o Schumacher vencesse a corrida, ele iria a 96 e o Mika iria a 86 se chegasse em segundo. E aí iríamos para os critérios de desempate, e o Schumacher, deixa eu ver até aqui, o Schumacher precisava ganhar para ir a 96, empataria em pontos com o Mika. Se o Mika fosse segundo, o Mika chegaria em segundo e ficaria com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ficaria com 7 também o Schumacher, mas o Schumacher tinha 2 segundos lugares só e o Mika Häkkinen iria para 3. Quer dizer, o Mika iria ser campeão se chegasse em segundo. O Schumacher, portanto, precisava vencer e torcer para que... Desculpa, eu devia ter feito suas contas antes, né? Devia ter lembrado disso antes, mas enfim. E o Häkkinen teria de chegar em terceiro. Então, o Mika tinha uma vantagem boa, quer dizer, ele poderia chegar em segundo lugar para ser campeão. Era uma questão de marcar o Schumacher a corrida inteira, mas nem foi preciso, porque o Schumacher abandonou. Naquela temporada, para vocês terem uma ideia, a gente fica reclamando muito de hegemonia hoje da Mercedes e tudo mais, né? Que só Mercedes e Ferrari ganham corridas e tudo mais. Naquela temporada de 16 corridas, apenas Ferrari e McLaren ganharam provas. Houve uma única exceção, quer dizer, Ferrari e McLaren dividiram as 15 outras vitórias, 8 para o Häkkinen, 6 para o Schumacher e 1 para o Coulthard, que era companheiro do Mika. O Irvine, que era o companheiro do Schumacher, não ganhou nenhuma corrida. E a única vitória não Ferrari, não McLaren, para mostrar para vocês que essas coisas de domínio de uma ou duas equipes são muito comuns na história da Fórmula 1, foi a Jordan no Grande Prêmio da Bélgica com chuva e fez dobradinha, e foi uma festa tremenda, porque ganhou o Damon Hill com o Ralf Schumacher em segundo. Foi a primeira vitória da Jordan na Fórmula 1 e o Ed Jordan foi festejado por todo mundo, abraçado por todo mundo. Foi um grande barato, uma corrida muito emocionante aquela da Bélgica. E o Mika, enfim, conquistou seu primeiro título, conquistaria o segundo no ano seguinte, com muitos méritos, é claro, mas é bom lembrar que no segundo ano o Schumacher muito provavelmente seria o campeão, se ele não tivesse, no segundo ano, em 99, se ele não tivesse sofrido um acidente que sofreu em Silverstone, quebrou a perna, né? Deixa eu até ver aqui como é que foi a pontuação de 99. E aí, no fim das contas, quem ficou na briga foi o Irvine, que terminou o campeonato 2 míseros pontos atrás do Mika Häkkinen, 76-74. O Schumacher, ainda que tenha ficado ausente de 6 corridas, ficou com 44 pontos. Quer dizer, em 6 corridas, ele faria uns 30 pontos, para 30 e poucos pontos, para ganhar do Mika? Faria, muito provavelmente. A Ferrari tinha um grande carro que acabou dando ao Irvine, que era um piloto bom, mas longe de ser um espetacular piloto, a chance de lutar pelo título mundial. E ele não conseguiu. O Schumacher, na penúltima corrida, entregou, quando ele voltou na Malásia, ele entregou a vitória para o Irvine, que conseguiu assim se colocar muito na briga, mas no Japão ele chegou na frente do Irvine. Chegou em segundo com o Mika Häkkinen em terceiro. Mas se houvesse uma inversão de pontos, de posições, o que aconteceria? Nada. O Irvine ia ficar com a mesma pontuação do Mika, mas iria perder nos critérios de desempate, portanto, não conseguiria ser campeão. Então foi uma temporada em que o Schumacher, naquela corrida da Malásia dele, foi uma das melhores que eu vi na minha vida, a volta dele à Fórmula 1. A não vitória, né? Entregou a vitória para o Irvine, mas enfim, foi uma corrida espetacular. E a Ferrari perdeu aquele campeonato, mesmo no Grande Prêmio da Europa, numa bobeada de pit stop com o Ed Irvine, que acabou não pontuando, e aí realmente ele perdeu o título. E a Ferrari só iria ser campeã para valer, finalmente, depois de 21 anos, em 2000, no ano seguinte, quando o Schumacher aí sim conquistou o seu primeiro título pela equipe italiana. Então, 1998, celebramos ontem o 20º aniversário da conquista de Mika Häkkinen, seria bicampeão em 1999, um dos grandes nomes também, é claro, da história da Fórmula 1. Uma simpatia, um cara espetacular e que frequenta ainda autódromos e tudo mais, está toda hora aparecendo por aí, embaixador de marca de bebida, se beber não dirija, se dirigir não beba, vive levando fãs para passear de carro pelas cidades por onde a Fórmula 1 passa. Enfim, é uma grande figura, o Mika Häkkinen, bicampeão do mundo. 20 anos já se foram daquele belo campeonato de 1998. Valeu, pessoal, bom fim de semana para todos. Segunda-feira estamos de volta com o GP às 10, tá bom? Semana que vem é semana especial, tem Grande Prêmio do Brasil. Nos vemos. Tchau.